como estamos no mês da mulher, vamos falar de um tema extremamente grave, extremamente sério, que precisa ser tratado com o maior respeito. Vamos conversar com um médico que trata exatamente de câncer. Chega aqui, meu querido André. Como vai? André, tudo bem, meu irmão? Tudo bem. Se abanque aí. Bom dia. Bom dia. Bom, vamos didáticos e objetivo. Começa dizendo o que diabo é câncer. Não tem negócio de CA, não. Esse eufemismo bobo, você chama de CA, cura doença, não. O nome da coisa é câncer. O que significa isso, André, didaticamente? Bom, câncer, a gente pode dizer que o câncer é uma doença, ou na verdade um grupo de doenças que tem como uma característica principal, primordial, uma alteração celular em que essas células elas adquirem uma capacidade de proliferação, de crescimento descontrolado. E esse crescimento descontrolado tem origem no material genético da célula, no DNA. Na verdade, é uma doença degenerativa, em que há uma alteração numa célula que antes era normal e se tornou doente, e essa célula tem uma capacidade de proliferação indefinida e descontrolada em relação às outras células do organismo. Essa proliferação vai levar ao surgimento de tumores, né, que são massas e crescem e vão, à medida que o tempo passa, poder invadir alguns órgãos e se espalhar pelo organismo. Então, isso basicamente é o que a gente pode dizer do que é o câncer. Bem, já entendemos então o que é a coisa. Agora, como nós estamos no mês dedicado à mulher, me fala dos perigos que as mulheres enfrentam em relação ao câncer ao longo da vida. Uma menina, digamos, uma criança aí na faixa de 5 a 15 anos, o que pode acontecer com ela e que medidas ela deve tomar a partir desta idade para minimizar ou para evitar o câncer? Bom, então realmente é um assunto de extrema importância, principalmente no mês da mulher como nós estamos agora, falar das doenças que afligem, das doenças que comprometem a saúde do sexo feminino das mulheres. O câncer infantil, tanto em homens como em mulheres, é uma doença rara. É uma doença, de certa forma, rara e muito difícil de prevenir, exatamente porque não existem fatores de risco bem conhecidos e, basicamente, são alterações genéticas que acontecem nas células e que vão gerar uma neoplasia. O que é importante é ter um conhecimento ou uma informação a respeito dos sintomas, dos sinais que podem aparecer, que podem sugerir uma neoplasia. Na infância e na adolescência, os tumores mais comuns no sexo feminino são as leucemias, que é um tumor de origem no sangue. E, basicamente, os sintomas que podem significar ou sugerir o desenvolvimento de uma neoplasia como uma leucemia são a anemia, a perda de peso, a baixa da imunidade, manchas na pele. Mas é muito importante falar que são todos sintomas bem inespecíficos. Não existe nenhum sintoma que é característico do câncer. E lembrando que é uma doença rara, então não quer dizer que uma criança que esteja perdendo peso, ou que tenha manchas na pele, ou que tenha anemia, que vá ter necessariamente leucemia, de forma alguma. São apenas sintomas que devem ser levados em conta. Sempre que houver uma situação, principalmente sintomas prolongados, crônicos, mais de semanas, meses, em que aquela criança não melhora, é sempre importante levar num profissional de saúde para fazer uma avaliação. E as meninas que se expõem ao sol, que adoram praias, que perigos isso representa e que medidas devem ser tomadas logo? Isso é essencial esse fato, porque o câncer de pele é o câncer mais comum no mundo, no nosso meio e no mundo. Acredito que até acima de 50% dos tumores eles se originam na pele. Então, e o principal fator de exposição, o principal fator de risco para o câncer de pele é a exposição solar. Interessante falar da infância porque o câncer de pele ele é muito mais comum na idade mais avançada, adultos e pessoas mais idosas. Mas o fator de risco acontece na infância. Quanto maior a exposição solar, principalmente a exposição intermitente ao sol, ou seja, você pegar muito sol durante um pequeno espaço de tempo, então às vezes você viaja de férias, mês de julho, vai para a praia, pega muito sol, fica com a pele muito vermelha e fala, não, o resto do ano eu não vou pegar sol. Isso é o pior. É a pior parte, essa oscilação. Essa oscilação é pior. E tem uns efeitos cumulativos, não tem, André? Aquilo vai ficando... Quanto mais cedo a exposição, maior o risco futuro. Ou seja, crianças com menos de 10 anos que são expostas ao sol dessa forma têm um risco muito elevado de desenvolver câncer na idade adulta. Muito bem.
Então, a molecada, a meninada, a questão do utilizar protetor. Primeiro, não se expor além do necessário ao sol. Segunda coisa, o tipo de protetor. E isso funciona realmente, esse protetor solar que você compra em farmácia, esse trem funciona? Funciona. É extremamente importante, de preferência, fatores de proteção elevados, acima de 50 de preferência. Sim. Mas é muito importante evitar a exposição em horários, principalmente no nosso meio, que nós estamos num estado que tem uma exposição solar bem forte, intensa. Né? Bem intensa. É muito importante naqueles horários, principalmente a partir das 10 da manhã até as 14, 15 horas da tarde, evitar a exposição. Caso haja necessidade de exposição nesse tempo, que seja com protetor solar, pelo menos fator 15. Há, sim, uma proteção importante ao câncer de pele, que vai acontecer no futuro. Lembrando que o câncer ele não vai aparecer momentaneamente, então é uma proteção futura. Né? São anos para que aquele tumor venha a se desenvolver. Muito bem. Agora vamos passar para os que mais matam. O de colo de útero e o de mama, que continua matando mais que a morte. Vamos lá, me fala disso aí, por favor. Bom, verdade. No nosso meio e no mundo, o câncer de mama é o câncer que mais acomete mulheres e o câncer que mais mata mulheres no Piauí, no Brasil e no mundo inteiro. É um tumor que, dados de hoje, indicam que de cada 8 mulheres, uma vai ter câncer de mama ao longo da vida. É um percentual muito alto, não é? Extremamente alto. Isso a gente pode considerar que é um problema de saúde pública. Um problema de saúde pública. Então, não tem como não dizer que é extremamente importante a informação. O conhecimento, o que é o câncer, como ele aparece, quais são os fatores de risco, como que a gente faz para prevenir. A gente tem hoje em dia a prevenção primária, que tem sido cada vez mais, tem estado cada vez mais em evidência, no sentido em que a gente consegue determinar ou descobrir fatores de risco, como alimentação. Hoje em dia a gente sabe que 30% de todos os tumores estão relacionados diretamente com a dieta. 30%? 30%. Mas isso é um percentual também alto. Elevadíssimo. E parece que as pessoas não acreditam muito que se morre pela boca, não, né, André? Acho que verdade. As pessoas não é? Parece que alimento só alimenta, quando na verdade pode também matar, não é? Sim, sem dúvida. Então, que alimentos você precisa ter um certo cuidado ou certa reserva em relação a eles? Quais são o que você deve usar de forma moderada ou não usar especificamente? A alimentação balanceada é o segredo. Sim. É sempre a melhor saída. Existem certos tipos de alimentos que já estão comprovadamente relacionados com o desenvolvimento de tumores, de neoplasias, como um tumor de mama, como um tumor de cólon, um tumor de estômago, como, por exemplo, churrasco, carne defumada. Os enlatados e embutidos do modo geral. Conservantes de forma geral. Todas essas substâncias já existem dados científicos que comprovam a sua relação direta com o desenvolvimento do câncer. Mas o que a gente tem que ter em mente é que uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, em que se dá preferência para frutas, verduras, que tende a evitar enlatados, embutidos, alimentos industrializados. É muito importante falar de caloria também. O ganho de peso, a obesidade é um fator de risco importantíssimo para o câncer, para vários tipos de câncer. Combater a obesidade e o sedentarismo são fatores essenciais para se evitar o câncer. E os exames? Esses exames realmente funcionam? Qual é a periodicidade? Com que tempo a mulher deve levar para fazer entre um exame e outro? Quanto tempo aproximadamente? Existem alguns tumores, como por exemplo o tumor de mama e o tumor de colo uterino, que nós temos os exames de rastreamento. O que é isso? Basicamente o rastreamento ele serve para a gente conseguir diagnosticar a doença em um momento precoce, em uma fase inicial, antes que aquela doença cause sintomas. Quando a gente consegue diagnosticar essa doença numa fase inicial, o tratamento ele é mais fácil, mais rápido e muito mais eficaz. Assim. Então se pergunta muito, câncer tem cura? Tem cura. O câncer tem cura. Quando se diagnostica precocemente. O diabo é que não dói, não é, André? Quando vai doer o negócio já... Quando o câncer se manifesta, geralmente já há um tempo de evolução.
Acredita-se que quando aparece um nódulo que vem a ser um câncer, como por exemplo o nódulo de mama, que aquela doença já está lá há 2 a 5 anos crescendo. Nossa Senhora. Para isso, os exames de imagem. Então, o que a gente sabe é que um dos fatores de risco mais importantes para o câncer é a idade. Quanto maior a idade, mais aquelas células vão envelhecendo e vão sofrendo mutações, vão sofrendo degenerações que podem gerar o câncer. Então, os exames de rastreamento eles estão muito relacionados a isso. O que se recomenda hoje em dia? Todas as mulheres acima dos 50 anos têm que se submeter a uma mamografia anual, mamografia e ultrassom de mama. Essa é a recomendação para a população geral. André, a questão do histórico familiar quase nunca é considerado. Isso tem um peso significativo na história dos cânceres, não é verdade? Significativo. Um dos fatores mais relacionados com o câncer é a história familiar. A gente sabe que essas mutações que acontecem nas células elas podem ser herdadas dos parentes, dos pais, da família, tanto do lado masculino como do lado feminino. Isso conta muito. Então, pessoas que têm um histórico familiar importante para desenvolvimento de câncer, principalmente para câncer de mama, câncer de ovário, câncer de cólon, elas têm um risco maior, porque elas podem ter herdado uma predisposição genética àquele câncer. Então, por exemplo, uma pessoa em que o parente próximo, a mãe ou o irmão teve um câncer de mama, principalmente antes dos 50 anos, essa é uma pessoa que tem um risco familiar maior. Então, ela precisa ser acompanhada, precisa fazer exames numa idade mais precoce. Em geral, a partir dos 30, 35 anos, uma pessoa com um histórico familiar ela já precisa estar procurando um médico, fazendo mamografia, às vezes outros exames mais modernos, como uma ressonância magnética de mama. E todo esse acompanhamento ele é muito individualizado, depende de cada caso. Quer dizer, não dá para tratar isso de forma genérica, ou seja, o que vale para Maria, vale para Marias, não. Cada caso precisa ser visto com muito cuidado. Com muito cuidado. Exatamente. É muito importante que as mulheres elas tenham um acompanhamento médico regular e que esse acompanhamento médico ele vai gerar uma história familiar e vai determinar uma estratégia de prevenção, que é a estratégia individual. Tem mulheres que vão precisar fazer mamografia só aos 50, outras vão precisar fazer mamografia em uma idade mais inicial por causa de um histórico familiar ou por causa de alterações mamárias na mamografia prévia. Então, existe realmente uma individualização dessa prevenção. Mas é que é importante que toda mulher tenha esse acompanhamento com o seu médico, com o seu ginecologista, com o seu mastologista, para que, caso ela venha desenvolver um câncer de mama, esse câncer seja diagnosticado numa fase inicial. E muitas vezes se faz uma cirurgia mais simples, não precisa fazer quimioterapia, se faz um tratamento muito menos doloroso e com a chance de cura muito, muito boa. Bom, deixa um recado aí para as mulheres, meu irmão. Aliás, olha, eu tive a felicidade de ser professor do André por muito pouco tempo, mas fui professor dele e acompanhei a trajetória brilhante desse rapaz. Foi para São Paulo, fez mestrado, está fazendo doutorado agora no Rio Grande do Sul. Onde é que você trabalha aqui, André? Pode dizer sem nenhum problema. Você tem clínica, você trabalha com alguém? Onde é que você trabalha? O seu consultório? Não tem problema, pode falar. Tá, eu trabalho, hoje em dia, sou oncologista, faço parte de uma clínica de oncologia chamada Oncobem, que é uma clínica situada, que tem uma parceria com o Hospital HTI, Hospital de Terapia Intensiva de Teresina, na Zona Norte. E trabalho também na Medimagem, numa clínica de oncologia chamada Oncomédica. Então, são esses dois lugares que a gente está... Recado para a mulherada. Então, o recado que eu tenho é que o cuidado com a sua saúde é essencial, principalmente o cuidado preventivo. O que eu posso dizer é que, com pequenas ações simples, é possível prevenir um grande número de doenças e é possível viver muito mais e com melhor qualidade. Eu vou citar alguns deles. Perder peso, fazer atividade física, alimentação balanceada, dando preferência a frutas e verduras, dando preferência a peixe e frango, evitando carboidratos, de forma geral, evitando açúcar, evitando doces, evitando embutidos, enlatados, evitando estresse. A gente sabe hoje em dia que está sendo estudado. Esse é o problema, seu André. Como é que você evita estresse num país como esse? Existem dados hoje em dia que o estresse está relacionado com um grande número de doenças cardiovasculares, inclusive doenças oncológicas. Então, isso é terrível. Alimentação balanceada, atividade física, combater a obesidade, ter uma vida saudável do ponto de vista emocional, sem estresse, e visitar o seu médico periodicamente, fazer os exames de rotina para rastrear caso venha aparecer uma doença como essa, como um câncer inicial. Fazendo isso,
você está realmente fazendo o melhor para a sua saúde, você está fazendo o melhor para que você viva mais, melhor e com melhor qualidade de vida. Maravilha. E o Luana, traz um presente para o André aqui, uma caneca para você tomar chá. Chá, eu estou falando chá, não vai misturar as coisas não, viu, André? Obrigado. Pedrinho, e traga agora uma cajuína. Cajuína não faz mal não, né? Pelo menos até que se saiba, não faz nada, não tem perigo não. Traga aí, Pedrinho, uma cajuína para o André aqui. Olha aí, a cajuína, por favor, não é comercial não, mas essa cajuína é de boa qualidade. Meu irmão, sucesso para você na profissão. Obrigado. E vamos desejar às mulheres, aí a todo mundo, uma vida mais saudável, um pouco mais de cuidado com a saúde. Cuidado, a gente adoece. Você tá, não estou sentindo nada, não vou ao médico, né, André? Às vezes... Exatamente, é a prevenção. É difícil, às vezes, a gente prevenir, porque a gente nunca pensa o que vai acontecer futuramente. É o planejamento de longo prazo. Então, se cuidar realmente é essencial para que não se arrependa futuramente, né?